para participar de todos os trabalhos. E sinto muito. Isso é uma outra coisa, na geral, esse trabalho e os trabalhos que faço, eles são fruto de uma experiência desde 1996, com o Fórum Comunitário de Combate à Violência, em Salvador. É uma cidade que tem tivemos muita dificuldade de reconhecer o centro de violência, porque é uma cidade considerada terra da felicidade, é uma cidade considerada muito alegre, considerada muito bonita, onde todas as pessoas dançam e se vivem sempre muito felizes. Esse estereótipo implicou em uma dificuldade grande de se aceitar, fazer esse tipo de pesquisa e também esse tipo de trabalho junto às comunidades mais pobres. No início era alguma coisa tão absurda que era como se nós que estávamos procurando estudar isso estivéssemos um pouco loucos, né, e não tendo muito o que fazer, procuramos alguma coisa absurda. Mas no período de 1996 a 1997, fizemos algumas pesquisas e ali foi constatado que a violência é a segunda causa de morte em Salvador e a primeira causa de morte entre as pessoas de 15 a 39 anos. Essa situação se mantém ainda hoje e está crescendo. Então, se pôde observar pelas pesquisas que fizemos que, embora tenhamos a morte como a primeira causa entre as pessoas de 39 anos, essa violência ela não está distribuída de maneira igual, homogênea, por toda a cidade. Ela está concentrada nos lugares mais pobres, nos indivíduos mais pobres, negros, com pouca escolaridade e com uma formação profissional precária. Em geral, pessoas que têm trabalho precário. Então, essa característica da vítima altera a ideia de que o morto é sempre uma pessoa que não trabalha e também altera a ideia de que o morto é sempre uma pessoa que não procura uma inserção na ordem estabelecida. Ele, na realidade, ele tem muita dificuldade de se encontrar bem situado nessa ordem e, para isso, convém usar uma ideia de ver quando ele faz uma diferença específica para o Brasil entre social e sociedade, na qual ele faz ver que, no nosso sentido brasileiro, sociedade é aquilo que é oposto ao social. Quando se diz que alguma coisa é social, está se referindo àquelas pessoas que são marginalizadas, aquelas pessoas que estão em situação muito precária. O social é visto como aquela parte que cria problema para a sociedade, aquela parte que pesa para a sociedade. É um peso enquanto a sociedade é produtiva. Então, essas duas maneiras, no caso específico da análise da violência, elas são adequadas para pensar a violência em nossa situação. Além disso, eu chamo a atenção para o fato de que, como existem tantas mortes na
cidade, é claro que as mortes violentas se tornaram comuns, normais, naturais. Em sendo assim, elas só são absurdas quando não estão dentro do padrão, ou seja, quando se trata de pessoas não pobres, não negras, etc, etc. Então, essa é a situação que normalmente se cria um certo clamor, inclusive midiático. De um modo geral, portanto, nós temos, de maneira garantida, todos os dias, no mínimo, 5 mortes violentas. Além disso, nós temos também, de maneira garantida, produtos midiáticos que tratam, que usam essa violência como matéria-prima. Okay? E, portanto, temos uma representação permanente da violência. E essa violência, ela é normalmente vista de maneira muito quantitativa. A linguagem é quantitativa e não qualitativa. Okay? De um modo geral, no interior dessa violência tem dois tipos de avaliações. A primeira, a avaliação é a seguinte: o morto deve ser alguém que merecia aquele fim, em comparação com o morto que casualmente sofreu aquele fim. Então, essas duas posições vai resultar em formas diferentes de apreciar o produto violento. Ok? Nesse sentido, nós temos um problema sério, entre os tantos, que é o fato de que a maioria dos casos são percebidos como merecedores da violência, especialmente quando são policiais que matam. Os policiais, eles têm uma fórmula bastante consistente de produzir a morte legal. Como se dá? Normalmente, os policiais que matam, que pretendem matar, têm uma arma além daquela arma da polícia. E com essa arma, ele mata com a arma da polícia e em seguida, com luvas, coloca nas mãos do morto a arma e faz atirar. E com isso você tem condição de provar que houve uma troca de tiros. Essa é a fórmula impossível de se duvidar de que há uma relação na qual o policial salvou a sua vida. Ok? Então, essa regra tem sido geral e, com essa regra, a vida do morto, a vida das pessoas ligadas às vítimas, ela se transforma num problema que não pode ser superado, justamente porque aquelas pessoas que estão ligadas ao morto são tão frágeis quanto o próprio morto. Tem um peso social, uma posição no mundo simbólico que é exatamente idêntica à da vítima. E ela passa a ter uma perda moral justamente por estar ligada à vítima. Então, essa posição acaba por produzir as condições para, no caso de tentar buscar a justiça, ter que encontrar o delegado de manhã, que é mais fácil, lutar para que o juiz tal esteja no caso. Enfim, há uma disputa muito grande para se conseguir isso. Quando a vítima
vítima é claramente alguém associado ao crime, não é apenas que o policial construiu a situação, mas ela tem um histórico de crime, ela já esteve na delegacia, ela já cumpriu alguma pena, por exemplo, a situação é muito mais grave, porque aí ela tem um descrédito muito grande. Sim. Então, não é julgado o caso, mas a vida dela, que é toda vida em negativo. Okay? Então, nesse sentido, há uma espécie de adesão muito geral àquilo que é a condenação da vítima. E, nesse sentido, a vítima é o ator do crime, o autor do crime. Entende? É possível? Pois sim. Então, nessa situação que a gente começa a observar que também nós estamos, de uma certa maneira, caindo nessa lógica, porque quando se diz que uma vítima não tinha, se diz assim no Brasil, ele não tinha nada a dever. Então, é mais fácil lutar. É muito difícil lutar, mas é mais fácil lutar pela justiça. Mas quando não existe no currículo condições de fazer isso, se torna mais difícil. Então nós começamos tratando dessas situações de vítimas com alguma chance. Nós temos vários casos que acompanhamos, e nesses casos são mais de 10 anos os mesmos casos e ainda não foram julgados. Então agora nós estamos buscando casos onde há situações concretas de um currículo comprometido, certo? Então, nessa situação, nós temos encontrado um problema ainda muito mais alto. E sobre isso eu gostaria de fazer uma leitura. São duas pessoas, uma mãe que perdeu 2 filhos e uma pessoa que casualmente passou a ser implicada em um crime porque a polícia matou um rapaz dentro da sua casa. Compreende? Então eu vou falar sobre esse crime que chama aqui a morte em domicílio igual. Então, há 2 anos, João foi morto pela polícia e depois morreu preso. Também ele foi alvejado por policiais. Estes 2 óbitos, à maneira de nova assinatura, rindem à família e principalmente à mãe, Ana, um novo componente em sua identidade negativa. Da vulnerabilidade básica vivida em seu tecido social, ela passa a ser aquela que teve 2 filhos mortos por policiais. E este rótulo impõe à moradora uma nova face diante dos demais. Nasce assim uma Ana que sofre as perdas e as penas morais por elas acarretadas. Pode-se dizer que os 2 jovens morreram por causa natural, pois em Salvador, desde 1998, a violência é a primeira causa de morte entre os indivíduos pobres, negros, como eu já falei. A alta compatibilidade entre o padrão rotineiro de mortes violentas com o perfil dessas vítimas retira da sua mãe a possibilidade de ver sua história retratada de modo consistente e digno, seja pela imprensa, pela mídia ou pela justiça, etc. As perdas de seus filhos equivalem ao falecimento de um outro que eu mencionei antes, certo? Nessa situação. Aquele cuja morte fora mencionada em poucas linhas no jornal. A observação destes casos tem contribuído para um processo de habitualidade, gerando perda na qualidade da atenção pública
e um efeito de resignação por parte da sociedade que incorpora a situação como característica intrínseca à vida nesse contexto. Assim são multiplicados os óbitos, alguns deles ganham espaço em jornais, outros em outras mídias, e todos viram números nos arquivos do sistema de justiça criminal. Ana chegou há pouco tempo na fila dessa saudade, que tem como horizonte a justiça. Lá ela encontra inúmeros pares sociais, há mais de 10.000, que aguardam há 5, 8, 10 anos. Todos têm uma rica história sobre a vida e a morte de seus filhos, sem serem, contudo, ouvidos, atentos e capazes de dotar seus depoimentos de valores relevantes para o debate jurídico, político, social ou midiático. Muitos dos que estão na longa e desencantada fila de espera da justiça acabam intuindo que o valor atribuído à morte está diretamente relacionado com o valor da vida alcançada pelo corpo na trajetória de sua existência. Este currículo será responsável pela maior ou menor disponibilidade de escuta e de elaboração de conteúdos relativamente aos óbitos por parte das instituições. Para aquelas vítimas que oferecem históricos considerados nobres, qualquer sinal, qualquer som inaudível, quase inaudível, uma mancha, um telefonema, um fio de cabelo, um número escrito no guardanapo de papel, tudo é considerado importante e capaz de mobilizar equipamentos e peritos para os esclarecimentos. O cuidado não é o mesmo quando a vítima não reuniu em sua existência sinais qualificadores capazes de desencadear atenções consistentes em torno de seu falecimento. Para se ter uma ideia, na nossa cultura, esses mortos ficam na rua e as pessoas colocam normalmente um pano branco. Às vezes passa o dia inteiro esperando o serviço do Estado chegar. Isso jamais acontece em lugares que são considerados mortos. Seria um absurdo, digamos assim. O abandono das vítimas oriundas do social não é interrompido com o falecimento, evidenciando que a morte não assegura uma dignidade automática, um começo de cidadania, uma inclusão tardia. Os corpos ficam estendidos pelas ruas e, a depender do status das ruas, aí eles são retirados. Cenas desse tipo, não obstante a visibilidade física, não têm produzido incômodos capazes de transmitir à ordem pública um senso de constrangimento e a consequente necessidade de sustar esse abandono. Por outro lado, os sujeitos que são sistematicamente submetidos a esses encontros, com essas tragédias, eles passam a ter esquemas avaliativos que não mais se assustam, eles não ficam perplexos mais, tornou-se tão natural que então você encontra aquele corpo ali junto com carros que passam, pessoas que passam, crianças que brincam, ratos que passam, enfim, todas essas coisas, elas fazem parte desse universo. Não há nenhuma situação de maior clamor. Agora, rapidamente, eu leio um trecho, um trecho de como uma pessoa que teve a sua casa invadida por um policial e ali ele mata uma pessoa, então eu leio esse trecho, certo? Eles invadiram lá em casa, chegaram, meteram o pé na porta. É muito comum esse termo, meter o pé na porta, simplesmente abrir arbitrariamente. Eu estava assistindo, eu e esse menino aí, é filho dele.
O menino deitado no sofá, assistindo a televisão. Ele chegou procurando. Não meu filho, que ele chegou procurando. Ele chegou procurando pelo vizinho, um colega do meu filho. Eu disse, meu senhor, eu não sei. Sabe sim, você sabe. Os policiais entraram dentro da casa. Me pegou pela garganta, colocou contra a parede com arma. Então, essas são as formas que o policial consegue encontrar as pessoas dentro desses espaços. Tentando aqui dar uma outra coisa que é importante verificar é que quando a gente fala sobre os policiais, rapidamente cria essa impressão de que temos um ódio em relação à polícia. E, na realidade, consideramos que a polícia é necessária. Né? O problema é o que ela tem feito. Mas, mais do que isso, é preciso entender também que a própria polícia está vivendo uma situação no Brasil de muita falta de respeito. Ela não é respeitada, especialmente no próprio Estado. Então, a respeito disso, com efeito, como é possível encarnar o braço armado da lei de uma sociedade desprovida de uma base comunitária que sustente a autoridade da lei? Nós temos muita dificuldade de reconhecer-nos enquanto cidadãos. E, portanto, se a gente não reconhece a lei, há uma sociedade que quer, por exemplo, a polícia para justamente não praticá-la, e sim para incrementar a violência contra o social. Então, existe uma idealização do trabalho policial por parte da sociedade brasileira de que ele vai resolver os problemas com força. A força é reconhecida como sendo o sinônimo de polícia. E nesse sentido, se ele tem isso como o elemento que faz reconhecer, né? Então, ou eles usam a força, ou eles vão usar a corrupção. Essa posição que a polícia hoje ocupa no Brasil, acho que vocês devem ver pelos meios de comunicação, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, essa posição é a posição que é mais solicitada, né? E à medida em que eles já não têm, os salários são os piores, eles vivem a situação do social. E, portanto, eles precisam se diferenciar do social. Eles precisam de se mostrar distintos do social. E os elementos que eles têm para fazer isso estão disponíveis às mãos deles. E mais do que disponíveis, são aceitos pela sociedade, a arma e a corrupção. Então, eles fazem parte de grupos criminosos, porque, e aí entra a história da corrupção, certo? Ou então eles precisam utilizar da violência e mostrar, através disso, a sua importância. Muito obrigada.